Salve, salve pessoal, meu nome é Christian, sejam muito bem-vindos ao NAB Talks, seu podcast de carreira e liderança. No episódio de hoje vamos falar sobre autogestão e adaptação em um mundo profissional em transformação, e muito mais. O convidado é o Adriano Araújo, diretor de Gente e Cultura da Vitro Education. Esse programa é um oferecimento da NAB Capital Humano, consultoria especializada em recrutamento de executivos e desenvolvimento de lideranças. Seja muito bem-vindo, Adriano. Christian, que prazer estar aqui contigo, um privilégio poder estar participando desse podcast, principalmente por estar na condução sua, uma pessoa de referência aí que tem muito para trazer para esse mercado de muitos temas relevantes. Muito obrigado pelo convite, um prazer estar contigo. Poxa, meu cara, eu que agradeço, ficamos honrados aí. Adriano, um executivo super experiente, né? Nos conhecemos há tanto tempo e conseguimos encaixar as agendas dessa vez. Pessoal, o Adriano é executivo de recursos humanos com experiência em grandes empresas listadas e de capital fechado. Atualmente está como diretor de Gente e Cultura da Vitro Educação, responsável pelas áreas de treinamento, desenvolvimento, comunicação, engajamento, cultura e eventos corporativos. Com mais de 30 anos de carreira, liderou equipes multifuncionais e conduziu diversos projetos nas frentes de aquisição de talentos, cultura e engajamento, gestão de desempenho, aprendizado e desenvolvimento, planejamento de carreira e sucessão, relações trabalhistas, remuneração e benefícios, People e Data Analytics, fusões e aquisições, arquitetura organizacional, gestão de clima, gestão de mudança, tendo liderado também times das áreas de tecnologia de informação, facilities, PMO. Como profissional de recursos humanos, atuou em empresas como Electrolux, Chrysler e BMW, GVT, Grupo Positivo, Britânia e Philco, Unicesumar e agora Vitro Educação. Adriana é graduada em Teologia pela Faculdade Evangélica de Curitiba, tem MBA em Administração de Empresas pela FGV, mora em Maringá, é casada, tem 2 filhas e um cachorro. É apaixonado por esportes, viagens e gastronomia, não necessariamente nessa ordem. Que legal, Adriano. Agora sim, conta um pouco pra gente então, cara, da tua carreira, como é que você começou e como é que chegou até aí. Que legal, Cris. Vendo você ler aí uma bio da minha pessoa, a gente começa a refletir já de partida que tem muita história, né? Mais de 30 anos de trajetória, então já vivemos algumas coisas, já experimentamos bastante desse mundo corporativo, mas apesar de uma longeva carreira, acho que ainda tem muita coisa para vir pela frente. E o que eu posso dizer para você dessa carreira, que eu reputo ser uma carreira bem sucedida, em que eu pude ter o privilégio de passar em grandes companhias, trabalhar com maravilhosos profissionais, é que, de fato, o tema da nossa conversa aqui, eu diria que ele está hoje muito em evidência. A gente está constantemente no mundo em transformação. Acho que nos últimos anos, principalmente depois desses adventos todos que a gente vem vivendo, que envolve a saúde mental principalmente principalmente pandemia, o mundo corporativo praticamente deu um 360. Então, está havendo um redesenho, repensar formato de trabalho, a ambição das pessoas para o mundo do trabalho, a importância do trabalho e o restante das áreas da sua vida. Então, esse repensar é muito importante. E como profissional de recursos humanos inserido nesse contexto, eu tenho uma carreira aí muito sólida, de fato, dentro da área de RH, começando, né, desde a base da carreira dentro da área. Então, cresci, me desenvolvi, tive a oportunidade de passar por todos os subsistemas, como tu mencionou, em grandes companhias. Já são mais de 20 anos em cadeiras de liderança, então, os últimos 10 como executivo da área. Então, a gente vem se desenvolvendo, aprendendo, sempre aprendendo, que isso é uma coisa que acho que é muito importante deixar aqui como um recado, não parar de aprender jamais. Então, é um privilégio estar dentro dessa área. Tive também um desafio muito interessante, inclusive bem recentemente, antes de estar aqui na Vitro Educação, que foi liderar outras áreas que não eram recursos humanos, que é a minha área de formação, é a minha área de atuação, mas tive o privilégio, por exemplo, de liderar uma área de tecnologia da informação. Foi um desafio diferente, foi muito interessante, agregou muito para a minha visão enquanto profissional de recursos humanos. Então, eu diria que não temos mais uma carreira em linha reta. Existem oportunidades, a gente tem que se abraçar todas elas. Bacana, bacana, Adriano. Resumiu, né, super bem, e até o tema da nossa conversa de hoje, né, autogestão, e você falou aí na sua apresentação, esse negócio de nunca mais parar de aprender, né, do lifelong learning, e você mesmo falou, né, apesar de ter mais de 30 anos de experiência, pretende trabalhar por muito mais tempo ainda, né? Vamos explorar um pouco disso, cara. O que é autogestão? Por que você acha que ela é tão importante no ambiente corporativo e também na tua vida, na nossa vida, né? Com certeza. Excelente pergunta, Kim. Eu acho que a gente, como profissional e pessoa, a gente tem que entender os nossos limites. Por que entender os nossos limites quando a gente fala de autogestão? Porque entendendo os nossos limites, a gente sabe quais aqueles que a gente pode superar e quais aqueles que a gente sabe que não vai superar. Mas não superar no curto prazo, mas se for trabalhar, a gente pode buscar essa superação.
E quando a gente traz essa questão de entender os limites, reconhecer aquilo que a gente tem de bom, que precisa ser aprimorado, ou até mesmo começado, é importante para o contexto corporativo, porque hoje, eu diria que nós temos uma certeza no mundo corporativo, que a certeza é que as incertezas e as mudanças vão acontecer sempre. Não existe mais um mundo corporativo quadradinho, de um jeito único, de um formato único. Não, as coisas hoje estão mudando com muita velocidade. Então, saber se autogerir, saber o que você quer para você enquanto profissional é fundamental. E sabendo o que você quer para você dentro do contexto corporativo que você está inserido, facilita muito a tua autogestão nesse mundo em transformação. Muito legal, Adriano. Mas é difícil, né? Bastante. É difícil, né, quando você está no começo de carreira ou até talvez um nível médio ainda, esse período de reflexão. Como é que chega lá, cara? Como é que consegue se autoconhecer? Que ferramentas você utiliza ou sugere? Legal. Acho que esse ponto é interessante quando você diz, poxa, é difícil, é muito difícil. Sempre é muito difícil. Mas não é impossível, né? Se a gente olha para exemplos de profissionais como nós dois que estamos conversando aqui, que já passaram por tanta coisa, a gente conseguiu. Teve, obviamente, momentos de altos e baixos, mas é possível alcançar. Eu trago aqui, Christian, para nós, então, sobre essa tua pergunta, acho que 3 dicas que eu diria que são importantíssimas. Legal. Primeiro, dentro do mundo corporativo, cara, habilidade de gerenciamento de estresse. É impossível hoje você não viver num ambiente de pressão dentro do mundo corporativo. As empresas estão pautadas em resultado. A empresa precisa buscar resultado e precisa entregar resultado. Então, nós, como profissionais, seja eu no início de carreira, seja eu no meio do caminho da carreira ou já um profissional mais sênior, eu preciso ter a habilidade de gerenciar esse estresse. E mais do que gerenciar o estresse, é gerenciar o estresse para a minha carreira enquanto especialista ou para a minha carreira enquanto gestor de pessoas. Preciso saber separar as coisas para que eu não venha a pirar dentro do mundo corporativo. A gente tem visto muito em voga aí o tema da saúde mental, que muitas pessoas não estão sabendo separar os mundos. É importante, óbvio, você conseguir trabalhar dentro desse contexto. E aí, amarrado a isso, eu trago outra dica, que é trabalhar muito com flexibilidade e ser um profissional adaptativo. Se nós estamos num mundo em que as mudanças são constantes, praticamente diárias, se eu sou uma pessoa que tem de resistência à mudança, eu não vou conseguir resistir. Então, é uma outra dica que eu diria que é muito importante. E fechando com uma terceira dica nessa tua pergunta, eu diria que é autodisciplina. A gente precisa de disciplina para fazer as coisas, mesmo quando a gente não concorda com as coisas. A gente precisa entender que nem sempre vamos fazer só aquilo que nós queremos ou concordamos. E no mundo profissional acontece muito. Nós estamos sujeitos a regras de compliance, a políticas da companhia, a cultura da empresa que estamos inserindo. Então, eu diria que essas 3 recomendações ou 3 dicas são bem importantes. Legal. A gente acompanha, né, a história de tanta gente quando assume talvez a sua primeira liderança e começa a receber, talvez sentir, né, não receber, mas sentir mais pressão pelo resultado daquele grupo agora, não só dele, né? Essa questão de gerenciamento de estresse é muito importante, né? Eu vi pessoas que, poxa, perdem o sono, entram em crise de estresse, ansiedade, pânico, por causa dessa sua situação. Cara, e no teu dia a dia, como é que você aprendeu a fazer isso? Como é que você aprendeu a virar a chave, a falar assim, poxa, agora eu tô 100% dedicado aqui, agora eu posso virar pro lado um pouco? Cristian, excelente pergunta. Aprendi a duras penas. Aprendi apanhando, literalmente. Eu aprendi que preciso entender que tudo são momentos. Você não vai ver um constante estresse dentro de uma empresa, óbvio que não. Há altos e baixos. Então, começar a fazer separação dos momentos que você está inserido, do contexto que você está inserido. Toda companhia, ou toda carreira profissional, melhor dizendo, você vai ter os momentos em que você vai ser mais demandado e aqueles que você vai estar num momento mais flat. O que eu aprendi, que me ajudou e tem me ajudado muito, é ter clareza do momento e do cenário que eu estou inserido. E do momento na companhia que eu estou trabalhando. E aí, obviamente, a gente fala muito dessa questão quando a gente está discutindo sobre gestão de pessoas, são escolhas. E eu tenho que me permitir passar por esse processo. Eu tenho que querer passar por esse processo. Então, tendo isso na cabeça, de forma muito clara, entendido, existindo também uma coisa muito importante, que é os teus momentos contigo mesmo. O que você gosta de fazer que vai despressurizar um pouquinho a cabeça, que vai te tirar para fora desse ambiente corporativo e que vai te levar para você dar uma esvaziada na cabeça, pensar em outras coisas, fazer alguma outra atividade, seja um esporte, seja alguma outra atividade que você vai se sentir com prazer em estar realizando. Porque é importante a gente desconectar um pouquinho, né? A gente
tem visto, e eu trabalho dentro de um segmento que é a educação, então a gente lida muito com a juventude, né, principalmente jovens que estão se formando para entrar, inclusive, no mercado de trabalho, terem as suas primeiras experiências, e a gente vê quanto essa turma é autoconectada. É muita conexão, é muita mobilidade, é muita tecnologia ao acesso deles. Então, se tem muita informação, mas não se tem profundidade nas coisas. Então, é preciso você fazer escolhas para você poder, de fato, conseguir ter os seus momentos contigo, para você poder gerar essa linha de equilíbrio e encontrar paz e realização em tudo aquilo que você está fazendo. Bacana. E dentro das empresas, né, Adriano, você aí como head de RH tão experiente, como é que desenvolve os líderes para, vamos dizer assim, porque eu sinto, né, e vejo por aí que na maior parte das vezes é um líder tóxico que causa toda essa situação dentro da sua equipe, né? Porque não está preparado, ou talvez não saiba filtrar toda essa pressão e transmitir de uma forma positiva e comunicativa e tal. Como é que ajuda esse povo a se desenvolver? Christian, é um excelente ponto essa tua pergunta, inclusive acho que fica aqui em aberto um outro momento para a gente falar especificamente sobre essa questão de desenvolvimento de liderança. Tá? Boa. Mas o que eu vejo, Christian, é muito sofrido para um profissional que vai para a carreira de gestão, quando ele é colocado na cadeira sem ter um pré-preparo. E isso, infelizmente, é uma prática no mundo corporativo. Porque muitas vezes a gente vê um profissional de alto potencial, de alta capacidade, para executar uma certa tarefa, um certo projeto, mas que nem sempre tem habilidades para fazer gestão de pessoas. Óbvio que isso pode ser desenvolvido, óbvio que pode. Mas tem situações que eu chamo isso de vocação. O profissional, para lidar com pessoas, tem que ser vocacionado. Ele tem que saber lidar com outro ser humano. Porque aí você está lidando com uma série de situações e tipos de personalidade que são muito diferentes da sua. Então, se você não tiver essa habilidade para lidar com pessoas, você não vai conseguir seguir em frente. Então, quando a gente fala de liderança hoje, e essa toxicidade, que essa palavra realmente é o que resume muitos problemas que empresas vivem, o profissional que está sentando em cadeira de liderança, ele tem que ser melhor preparado. E aí eu diria que tem uma via de mão dupla de responsabilidade. Primeiro, falando com um profissional de recursos humanos, da área de recursos humanos, de trazer para a empresa programas e ferramentas de preparação e formação dessa liderança, antes mesmo de formar e preparar, identificar potencialidades nesse profissional, se ele pode ser um líder, e depois de identificado, trabalhar na preparação dele. E isso muitas vezes não acontece porque a gente sabe que às vezes a empresa precisa fazer uma entrega, precisa buscar um crescimento, subir o seu resultado, melhorar as suas margens, e você acaba investindo ali naquilo que está mais à sua mão, mais à sua frente. Então, se as empresas e os RHs conseguirem se programar para preparar com antecedência, ter a próxima formação, ou a próxima geração, melhor dizendo, de líderes, vai ser muito mais assertivo. E as empresas precisam também, Christian, olhar muito para um aspecto que hoje, principalmente com tantos movimentos como Kit Ambition e outras coisas que a gente vem vendo no mercado, jovens que não querem mais a carreira, né, de gestão, principalmente. Uhum. Por quê? Porque olham para a cadeira de liderança como uma cadeira que só gera problemas, né? Tem referências ruins. E aí eu trago uma fala para fechar essa tua pergunta, que é: líder não é super-herói nem super-heroína. São seres humanos como quem ele está liderando. Então é preciso quebrar estereótipo de gente que não tem imperfeição, gente que não erra, gente que não falha. Líder também erra, líder também falha, e líder precisa ser vulnerável. E essa vulnerabilidade precisa ser trabalhada para que a gente diminua essa toxicidade e as empresas consigam mais resultado com pessoas mais satisfeitas, porque pessoas mais satisfeitas entregam melhores resultados. Legal, muito legal, Adriano. E, cara, esse negócio da adaptabilidade, ela tá muito ligada, né? Você até comentou na abertura, a essa, vamos dizer assim, a não resistência à mudança, né? A adaptabilidade está muito ligada à não resistência à mudança. Mas eu sinto também que à medida que o profissional vai ficando mais experiente, ele tem uma tendência a ficar mais resistente a mudanças. Mas ao mesmo tempo a gente está falando que precisa ter uma carreira muito mais longeva e continuar aprendendo. Pessoalmente, como é que a gente faz para não ser tão resistente a mudanças? Que é uma coisa natural do ser humano, né? Sim, total, né? Nós somos, por natureza, resistentes mesmo. Uhum. Qualquer mudança nos tira da famosa zona de conforto. E a gente não gosta de sair da zona de conforto. Eu costumo brincar, Cristian, que nós não temos mais espaço para profissionais Gabriela. Eu sempre fui assim, você sempre assim, e vou, né, seguir até o fim da vida assim. Não tem mais espaço. Acabou isso. Para mim, a questão da adaptabilidade no mundo corporativo é essencialmente saber aceitar novas situações, circunstâncias e necessidades.
você precisa estar disposto a viver coisas novas. Não vai ser tudo da mesma forma. O mundo corporativo está mudando. Eu vou trazer um exemplo aqui de um modelo de mudança que, se eu não saber me adaptar a isso, eu não vou conseguir gerir pessoas. Eu não vou conseguir gerir um negócio. O advento da pandemia trouxe para dentro das empresas muita questão do trabalho remoto. Uhum. Hoje, o tal falado do trabalho híbrido. E tem muitos profissionais, Christian, que se adaptaram a esse modelo de trabalho. E trabalham bem. Né? Há os dois lados, mas eu diria que na grande maioria trabalham bem e, inclusive, melhorou o resultado. Se eu, como empresa, ou gestor de uma empresa, não estiver me desenvolvendo, me preparando para liderar equipes presenciais e remotas, como que eu vou tocar o negócio? Como que eu vou fazer gestão de pessoas? Então, adaptabilidade em cima desse exemplo é muito necessário. Entender que o negócio é uma mudança constante, que existem formas diferentes de você fazer coisas que você estava acostumado, e essas formas diferentes, elas são, por vezes, muito melhores. Né? E se você não se adaptar a isso, você vai ficar para trás. O mundo está em constante mudança. Então, se eu, como profissional, não acompanho essas mudanças, eu vou parar no tempo. Legal, cara. Já vou voltar ao tema, mas eu queria saber mais da Vitro, cara. Fala um pouco da Vitro e do teu desafio aí. Vamos lá, cara. A Vitro é um belo negócio, é uma empresa jovem, nasceu há muito pouco tempo. A Vitro nasceu através da aquisição de uma das nossas marcas, que é a Uniaselv, que é um dos principais players de graduação do nosso país. E depois de um tempo de mercado, a Vitro começou em um namoro, algumas conversas com a marca Unicesumar, e depois de um processo de fusão, de passar por todo o processo de due diligence, o namoro virou casamento. Então, há 2 anos atrás, exatamente em maio de 2022, a Vitro fez a aquisição da Unicesumar. Então, hoje, o que é a Vitro? A Vitro hoje é o Grupo Vitro, dona das marcas Unicesumar, Uniaselv e Rede Enem. Unicesumar e Uniaselv são instituições de ensino privadas. O carro-chefe dessas companhias são os cursos de graduação pós, mestrado e doutorado. É uma companhia hoje líder do segmento de educação privada no Brasil. Somos referência quando a gente fala de qualidade. A grande maioria dos nossos cursos são credenciados com nota máxima do MEC, ou seja, a nota 5. Então, temos produtos de qualidade, estamos esparramados, presentes em todo o país com as 2 marcas. Temos aproximadamente 1 milhão de alunos em educação à distância e educação presencial. A Vitro detém um dos 5 melhores cursos de educação de medicina do Brasil, eleito um dos 5 melhores. Então, é uma empresa que está na vanguarda, é uma empresa nova, como eu acabei de comentar, que tem muito apetite para crescer. Vamos continuar crescendo. Hoje somos mais de 11 mil colaboradores que formam o Citimaço, e certeza que ainda vamos ouvir falar muito da Vitro Educação e suas marcas num mercado que é tão necessário, tão fundamental, e está diretamente ligado com o que a gente está falando aqui. O nosso motivo de existir é propiciar futuro para as pessoas. E o futuro vem através da educação, e uma educação de qualidade. E a Vitro está aqui para ajudar esse mercado. Bacana. E o teu desafio, né? Nesse turbilhão aí, tanta coisa acontecendo, empresa tão jovem, mas ao mesmo tempo tão grande, com um apetite tão grande. Deve ser intenso aí. Bastante. O principal desafio é exatamente trabalhar na preparação dessa liderança que a gente falou há pouco numa outra pergunta. Uhum. Que pensa uma empresa desse tamanho, em plena expansão, né, que vai continuar crescendo ano após ano, aí a gente precisa ter pessoas e times preparados. E, obviamente, para se continuar crescendo, eu preciso que cada vez mais a gente tenha líderes preparados, a gente tenha pessoas conectadas com a nossa cultura. Inclusive, acabamos de lançar o nosso projeto de cultura, a gente fez emergiu a cultura dessa companhia, que pensa que são marcas que eram separadas, e a gente acabou de juntar. Então, a gente lançou, no dia de ontem, inclusive, tivemos uma live com o nosso CEO falando do lançamento oficial da cultura da Vitro. Então, isso está também sobre a gestão da área que eu estou à frente. A gente tem um trabalho de descer essa cultura, os valores dessa companhia, mostrar para todas as nossas pessoas a relevância que eles têm para esse negócio, a importância disso. Então, estou à frente também da área de desenvolvimento e o organizacional da companhia. Temos que trabalhar na formação, na preparação dos times, cuidamos da área de comunicação, cuidamos da área de clima dessa empresa, ou seja, tudo aquilo que envolve desenvolvimento humano e organizacional está sob a gestão da minha área e do meu time. Então, o desafio é grande, é um desafio aí de longo prazo, principalmente quando a gente fala de cultura, mas sabemos que, mesmo sendo um desafio muito grande, a gente tem condições de alcançar os objetivos, e isso é o que a gente vai estar buscando. Muito bom, bacana. Como é que se identifica, cara, que um profissional possui essa alta adaptabilidade?
Você vê no teu time, numa outra área, na empresa, teu colega, o que te chama atenção nesse sentido? Cristian, excelente pergunta. Eu diria, e eu vejo isso, tenho visto isso, eu estou num momento de fusão. Né? Se eu fui comprado, eu faço parte de um novo grupo, nós estamos se fundindo entre as empresas. E esse cenário de fusões e aquisições é um belo exemplo para um profissional passar por esse período de adaptabilidade. Porque quando a gente está adaptado a fazer algo de um formato, dentro de uma governança, e você passa por um processo de uma governança nova, para novos processos, novas políticas, você necessariamente precisa ter flexibilidade, muita resiliência, muita proatividade. E eu diria que o formato mais assertivo de passar por isso, que você perguntou, é se antecipar às situações e encontrar soluções criativas. Porque quando a gente apenas não aceita as mudanças, mas convive com essas mudanças e consegue colocar essas mudanças em práticas para fazer algo de um jeito diferente, mais ágil, mais assertivo, menos oneroso, com menos tempo, e mais importante, fazendo com que o time se sinta mais realizado em realizar essas atividades, isso é fundamental. Então, quando essas coisas acontecem, eu diria que é o profissional que está encontrando essa adaptabilidade. Como você bem falou, e é muito, de fato, verdade, a gente sofre com mudança. Mas quando a gente passa pela fase do sofrimento e entende que a mudança é para melhor, cara, as coisas ficam muito boas. Aí você começa a enxergar mais longe, a tua visão parece que fica mais no infinito, você começa a ver um mar de oportunidades que sempre vão existir. Né? Então a gente tem que estar muito aberto. E, obviamente, dentro desse contexto tudo, além de estar aberto, você nunca pode abandonar a resiliência. Você tem que ser resiliente, porque muitas vezes um processo de adaptabilidade vai exigir ainda mais de você como profissional, e isso é fundamental. Muito legal, Adriano, muito legal. E essa questão da resiliência, né, cara? Até que ponto é resiliência, até que ponto sei lá, abuso? Né? Porque tem líderes e liderados, né, que desenvolvem uma relação muitas vezes até, né, até perigosa, digamos assim. Até que ponto é resiliência da tua parte, aguentar aquilo e trabalhar no dia seguinte com a mesma motivação, etc e tal, e até que ponto não é? O Cristian, um excelente ponto, eu acho que traz uma reflexão para nós aqui. Eu vou trazer uma palavra aqui que a gente não falou na nossa conversa ainda, mas que eu acredito muito e para ajudar na resposta. Eu acho que tem uma questão chamada propósito. Propósito de carreira. Quando eu estou dentro de um negócio, seja eu um profissional de início de carreira ou já experiente, eu tenho que entender o meu propósito primeiro, depois entender o propósito do cenário que eu estou inserido. Quando eu entendo os motivos de certas situações que a gente convive dentro do mundo corporativo, que é um ambiente complexo, independente do segmento que eu estou atuando, eu consigo passar por processos e por situações mais complexas que vão exigir de mim resiliência e eu tenho que me impor, eu tenho que me colocar limites. Eu tenho que saber quais são os meus limites, até onde eu consigo ir, até onde eu consigo aguentar. E é óbvio que nem todos os profissionais vão se adaptar a todas as culturas e todos os modelos de negócio. Por isso que é muito importante aí a relevância da área da qual eu faço parte, de entender num processo de atração de profissionais qual que é o fit, qual que é a harmonia que esse profissional que você está trazendo para o teu negócio tem com o seu negócio. Quais são as experiências, se ele é um profissional já mais rodado, ou qual é a visão que esse jovem profissional tem de um mercado que ele está sendo inserido. Quando isso fica claro, quando existe transparência nessa relação, eu diria que isso faz com que você tenha resiliência, para entender que são situações de momento, que pode ser de curto ou médio prazo. Quando vai para o longo prazo, para mim já não é mais resiliência. Aí, de fato, existe um limite que é ultrapassado. Que daí ambos têm que pensar. Quem está envolvido como profissional e a empresa que te contratou. Então, eu acho que existe sempre a responsabilidade, ela é bilateral, ela não é unilateral. Mas sempre, quando falando de profissional que é o nosso bate-papo, eu diria que é importante a gente ter em mente que a carreira é nossa, a carreira não é da empresa. Então, somos nós que temos que decidir o que a gente quer para a nossa carreira. Porque você falou, o Adriano tem mais de 30 anos de experiência. Sim, mais de 30 anos. Se eu tivesse olhado só para uma carreira de linha reta, eu não teria chegado até onde eu já cheguei. Então, olhar que existem alternativas e buscar estar feliz e satisfeito onde você está inserido. Se você tivesse esse olhar e saber que existem outras alternativas, você não vai sofrer, não vai fazer a empresa que você está inserido sofrer, e ambos vão seguir os seus caminhos e buscar felicidade e realização profissional. Muito bacana, muito bacana.
E esses tempos, Adriano, eu estava lendo um artigo, uma pesquisa, era do Futuro do Trabalho, do World Economic Forum, né? Ele todo ano sai. E aí me chamou a atenção duas coisas. A primeira é que dizia que todo conhecimento adquirido no terceiro grau em cursos técnicos, no primeiro ano, quando esses alunos se formarem, quer dizer, 4 anos depois, já vai estar, 50% desse conhecimento já vai estar desatualizado. Imagina, só em 5 anos, né? E outro número que chamou muito a atenção é que quase 70% das crianças que estão no fundamental hoje vão trabalhar em empregos, né, em trabalhos que ainda nem existem. E aliado a isso, a nossa carreira ela não é mais, como você mesmo disse, não é mais uma reta, né? O ponto de chegada é ali, eu sempre vou fazer isso e pronto, né? Na verdade é é um rally, né? Cara, que competências, que habilidades você acha assim fundamental todo profissional adquirir, independente da área que ele trabalha, para ter essa carreira bacana e longeva? Christian, eu diria que não parar de aprender nunca, né? Você citou aqui o termo lifelong learning, é fundamental. A nossa conversa aqui foi originada por um network, então é sempre importante você estar conectado com pessoas diferentes, inclusive fora do teu segmento, manter uma rede muito ativa de profissionais, pessoas que são diferentes, pensam diferente, têm opiniões diferentes, para você também estar sempre refrescando e refazendo o teu modo de pensar. Definição de objetivos, né? Por mais que hoje a gente está falando aqui de um mundo em constante transformação e muito acelerado, eu diria que pelo menos os teus objetivos de curto e médio prazo você tem que ter mais clareza, porque talvez os de longo prazo, em virtude dessa carreira não linear, ele pode sofrer alterações e vai sofrer, é necessário que sofra, então eu diria que isso é muito importante. Desenvolver novas habilidades. Cara, nós temos vocações maravilhosas, a gente consegue transformar muitas coisas que parecem difíceis em situações fáceis, então descomplicar as coisas e desenvolver novas habilidades. Quem sabe fazer alguma coisa diferente daquilo que você está habituado a fazer, aprender um curso novo, uma nova língua, fazer uma atividade em uma outra área, participar de projetos sociais. Então, tem tanta coisa que pode ser feita que eu acho que essas são habilidades que são necessárias no mundo atual. Se relacionar com pessoas diferentes. E a gente vive num mundo, Christian, que ele está muito diverso, ele está muito plural. Então, a gente precisa entender melhor as pessoas para haver mais respeito, mais intencionalidade nas coisas, para que fique mais simples viver nesse contexto que a gente está hoje. Então, entendendo as gerações, eu faço parte hoje de uma companhia que nós já temos as 5 gerações dentro da companhia. Então, eu tenho o etarismo aqui dentro, né? Tem a galerinha já de 50 a mais e tem a galerinha de 16, 17, 18 anos que está aqui dentro da companhia. Então, imagina a interação dessas 5 gerações, as cabeças são diferentes. E tudo bem, não tem problema nenhum de pensar diferente. Mas se eu não desenvolver habilidades para entender esse contexto de gerações, de forma de pensar diferente, de uma geração que já vem ultraconectada, já vem com a cabeça tecnológica, em detrimento de outra que pode ser que esteja na outra ponta, que seja analfabetismo tecnológico, falta de vivência com a tecnologia. Então, como que eu vivo dentro desse cenário? Você trouxe aí 2 referências desse material que você citou, que eu diria que é fundamental. Eu trabalho no segmento de educação. A gente prepara essa juventude para entrar no mercado de trabalho. E por estar numa empresa de referência, de ponto, que é o caso da Vitro e as suas marcas, a nossa principal preocupação com o nosso estudante é exatamente essa. O que nós vamos passar de conteúdo? O que nós vamos trazer no nosso ambiente de aprendizado para eles, que vai fazer com que ele esteja um passo à frente? Então, a gente se preocupa muito, Christian, em não apenas passar conteúdo, mas gerar mudanças de comportamento. Ele tem que entender que quando ele for para a arena da concorrência, para buscar uma vaga, você sabe muito bem como é difícil encontrar profissionais muitas vezes para algumas cadeiras, ele tem que ser diferenciado. E a diferenciação dele vai passar por diversos aspectos e fatores, mas se ele tiver conteúdo e um repertório diferente, já na experiência de formação, certamente ele vai estar um passo à frente na hora que ele estiver começando a sua carreira. Então, existe essa preocupação, é um fato que a gente precisa melhorar desde a base, não tenha dúvida disso. É uma preocupação que acho que o nosso país deveria ter, os nossos governantes, sobre a formação, porque a gente precisa olhar para o futuro do nosso país e do mercado de trabalho com pessoas que pensam diferente. Porque, como você também bem disse, muitas das
atividades das carreiras que hoje existem, daqui a alguns anos elas não existirão mais, ou pelo menos não do formato que elas hoje existem. Perfeito. Adriano, outra coisa que é curiosa é o profissional no ambiente corporativo, ele já desde muito cedo ele está envolvido com planejamento, né? Seja da área dele, das atividades individuais dele ou da equipe, plano de ação para 1 mês, 2 meses, 3 semanas, etc e tal. E eu quero fazer um destaque àquela tua fala ali, que a carreira é sua, né? A carreira não é da empresa, ninguém está cuidando dela para você, né? Porque você acompanhou nesses últimos 30 anos, eu acho que está aumentando isso, mas eu não sei em que proporção. Poucas pessoas ainda fazem um exercício desse de autoconhecimento, de planejamento de carreira, de investimento em novas habilidades por si só, né? Como é que você vê isso? Cara, tem um monte de CEO, C-level que a gente conhece que nunca fez, né? Exatamente. E são bastantes que nunca fizeram, Christian. Então. Eu diria, Christian, esse é um ponto maravilhoso, cara. Eu diria que isso é cultural, Christian. Eu acho que é algo que a nossa cultura não está preparada. Por isso que eu reputo a questão da educação de qualidade. Quais são as escolas de referência de formação de profissionais que tem, por exemplo, uma disciplina que provoque o jovem que está sendo formado a ter esse tipo de pensamento, esse tipo de atitude? Dá para contar no dedo. São pouquíssimas. Então, isso tem muito a ver com a nossa cultura. E as empresas, por si só, muitas vezes elas crescem, alcançam resultados maravilhosos, né, alcançam, né, a sua posteridade, mas sempre fizeram as coisas do mesmo jeito. E aí, como você vai dizer para aquele empresário, para aquele empreendedor que vem dando resultado, que vem crescendo ano sobre ano, que ele tem que pensar de forma diferente e ensinar as suas pessoas a pensar de forma diferente? É complexo ter essa mudança. Então, comportamentos são questões muito difíceis de você lidar. Então, eu diria que a gente tem que ter uma preparação que ela já tem que começar desde a base. Por isso que quando você trouxe esse dado aí, desse material que você falou, é fundamental. E tem que começar lá na primeira adolescência mesmo. Tem que começar desde cedinho. Tem um nosso CEO aqui, ele é um empreendedor, um visionário nato, e ele, além de ser CEO da companhia Vitor aqui, ele tem um outro negócio, que é uma escola de formação para crianças e adolescentes, que é exatamente buscar essa mentalidade. Na empresa dele chama REP. Então, a REP trabalha, entre outras coisas, com preparação sobre finanças para criança e adolescente. Cara, como pensar o teu futuro, como planejar, como você tem que se preparar para o que vai vir pela frente. E não existe isso hoje. Escola tradicional não tem, seja ela uma escola privada ou uma escola pública, muito menos. Então, é um repensar no modelo de formação de preparação. Porque senão, muitas vezes, e eu diria que, infelizmente, a maior parte das carreiras, elas acontecem por consequência, não por construção. Então, ela vai acontecendo, a pessoa vai tendo a oportunidade, ela abraça, vai indo, vai vindo. Quando ela veio, chegou naquela cadeira, percorreu aquela trajetória e está lá. Porém, existem, obviamente, situações particulares e muito peculiares de profissionais que fizeram uma carreira diferenciada. E por isso que são destaque nas posições que ocupam. Por isso que são profissionais de referência, são profissionais que acabam gerando aí muito interesse por suas carreiras porque eles conseguiram fazer diferente. Mas não é a maioria, Cristian. Ainda é um problema cultural na minha forma de pensar, que passa por muitos fatores e como área de recursos humanos, eu acho que a nossa área de RH, inclusive, precisa repensar esse modelo para que a gente tenha pessoas mais autônomas e mais donas das suas carreiras. Isso melhoraria demais o ambiente corporativo. Muito legal. Esse finzinho, quando a gente olha para o futuro do trabalho, né, que vai ser mais fragmentado, mais à distância, ter esse comportamento, essa atitude ajuda, né? Total, total. O Christian, inteligência artificial, nós não podemos negar que isso está no nosso dia a dia, né? E tem infelizmente, muitos profissionais se baseando em pesquisas e informações da inteligência artificial. Ela ajuda muito, mas eu não posso tirar a responsabilidade do meu cérebro de pensar, de criar, de buscar alternativas. Então, eu acho que as coisas também vêm para facilitar, mas eu não posso ficar refém da tecnologia tão somente, né? A gente precisa ter uma geração de profissionais que queiram se desenvolver e não se limitar. Não pode haver superficialidade. Eu tenho que ter profundidade, principalmente para ter uma carreira sólida. Perfeito. Até nesse estudo dizia lá que uma das habilidades mais importantes do futuro é pensamento crítico, né?
Então o cara não pode ir lá no chat GPT e acreditar na primeira resposta que vem ali Exatamente. e achar que aquilo ali é verdade, né? É verdade absoluta. Exatamente. Uma coisa que você comentou, Adriano, é que ontem vocês lançaram o projeto de cultura da Isso. Vitro. Poxa, empresa jovem, acabou de, né? São duas organizações diferentes que viraram uma. Aí você está aí num desafio muito legal de talvez redesenhar essa cultura e disseminar. Fala um pouco dos valores, o que vocês escolheram, como é que foi esse processo? Que legal. A gente estudou a Uniaselv, uma empresa de quase 26 anos de história, a Sesmar, um pouquinho mais de 30 anos. Então, imagina, duas marcas sólidas que foram adquiridas por uma investida que acabou de surgir e teve que mergulhar nessas histórias tão lindas e marcantes que são essas duas marcas para escrever a sua cultura. E a gente tem discutido muito dentro dessa temática da cultura que a gente não está descontinuando a cultura dessas empresas, muito pelo contrário. Nós estamos dando muito mais luz e muito mais vida a essas histórias lindas que foram construídas até aqui. Então, quando a gente está fazendo uma imersão, está emergindo os valores de uma companhia, a gente teve todo o cuidado de olhar para essas histórias, por toda essa relevância dessas marcas ao longo das suas histórias até aqui, e fez nascer os valores da Vitro. E os valores da Vitro, que são 6, ética, qualidade do ensino, foco no estudante, valorização das pessoas, sustentabilidade financeira e inovação, que são os nossos valores, eles se originaram da onde? Dessas histórias, Cristian. A gente simplesmente está trazendo mais evidências, estamos jogando mais luz sobre esses valores, porque esses valores, eles representam muito do que a gente acredita como companhia, do que é a nossa missão. A gente tem que viabilizar futuros, e viabilizar futuros através de uma educação de qualidade. Então, a nossa cultura ela está nascendo para que a gente tenha uma empresa cada vez mais responsável. A gente não está aqui apenas para colocar aluno em sala de aula, não é nosso objetivo. Tanto é que a gente já fala que o nosso aluno não é apenas um aluno, ele é um estudante. Ele tem que sair daqui diferente do que ele entrou. Então, a Vitro é uma empresa que certamente, como eu já comentei aqui num outro momento, vai ainda ser muito conhecida e a gente vai ouvir falar muito da Vitro, porque cada vez mais nós vamos abastecer o mercado de trabalho com pessoas e profissionais diferenciados que vão contribuir muito com o mundo corporativo. Legal. E dentro da Vitro, Adriano, tem planejamento em novos produtos, novos serviços? Porque hoje, como vocês têm a tecnologia para ensino à distância, nada impede que cursos de curta duração, desenvolvimento de liderança, curso em company, tudo isso, né? Eu imagino. Com certeza, excelente pergunta. Nós temos, primeiro, o nosso foco está sempre em olhar no que a gente pode colocar de melhor para os nossos estudantes, trazendo novas tecnologias, novos recursos. Nós temos uma área que desenvolve os nossos conteúdos, então nós temos uma fábrica de software aqui dentro. Então, eu vou citar como exemplo o curso híbrido. Pensa, talvez, né, a minha geração, a sua não, que você tem uns 20 anos a menos do que eu, mas eu com os meus 50 anos, fazer um curso de engenharia de maneira híbrida. Isso é impensável, você fazer uma formação em engenharia. Você tinha que estar 100% em sala de aula para você ser um engenheiro bem preparado. Cristo, isso hoje já é diferenciado. Hoje nós temos engenharias que elas são híbridas. Em que sentido? A parte teórica eu vou para a sala de aula, né, para a sala de aula virtual. E para as práticas, para os ambientes de laboratório, eu tenho uma aula híbrida. Então, eu venho para o ambiente do formal, do presencial, materiais em 3D. O aluno tem acesso a materiais de realidade aumentada. Então, a empresa que é disruptiva, que é inovadora, como é o nosso caso, ela vai sempre propiciar ao estudante formas diferentes de adquirir conhecimento e provocá-lo para que ele não fique apenas em cima do conteúdo teórico, que ele queira fazer algo diferente. Então, isso olhando para o nosso estudante. Lançamos cursos novos, estamos sempre pesquisando as novas formas de formação, sempre preocupados em capacitar os nossos docentes, os nossos formadores, para que eles se tornem profissionais melhores, porque não adianta também eu querer que o estudante tenha uma boa formação se eu não cuidar do nosso público docente e também do nosso público em geral. Nós estamos em paralelo ao nosso projeto de cultura, estamos lançando a nossa universidade corporativa, que vai se chamar Vitro Academy. A nossa Vitro Academy é exatamente com a preocupação de ter os nossos profissionais que aqui estão cada vez mais preparados, com conteúdos relevantes, com conteúdos que vão ajudar na transformação na forma de pensar e de preparar a próxima geração que está vindo por aí. Então, sim, nós estamos na vanguarda e somos uma companhia que está olhando muito para o nosso estudante, mas também para as nossas pessoas que preparam esses estudantes para estarem no mercado de trabalho. Legal. Adriano,
Outra dúvida que eu tenho, uma curiosidade. Pô, você comentou, né? Tem mais de 3 décadas de carreira dentro do RH, passou por grandes empresas nacionais, multinacionais, capital aberto, capital fechado. Você já deve ter visto muita mudança, né? Muita mudança, que eu digo assim, advento de, sei lá, folha de pagamento que era de um jeito e depois vira totalmente online, terceirizado via sistema. Quais foram as maiores assim que você acompanhou e talvez a mais difícil para você se adaptar? Ou a que mais levou tempo, algo assim? O Christian, excelente pergunta essa tua. Essas mudanças, eu diria que tudo aquilo que a gente tem apego, a gente tem mais dificuldade de passar pela mudança. Então, modelos de gestão, formatos, que quando você está inserido dentro de um contexto e você passa por uma mudança muito drástica, em que você tem que abandonar aquilo que você vinha construindo, que você acreditava, isso é muito complexo. Isso aconteceu em diversas passagens da minha carreira e eu vejo isso hoje acontecendo. Então, trabalhar muito, principalmente quando você está em posições de liderança, com o time, para trazer consciência de que as mudanças elas são necessárias e ninguém vai mudar alguma coisa para piorar. Por mais que no primeiro momento a gente acha que está piorando, está dificultando a minha vida, está me gerando mais trabalho, ninguém tem essa intenção. A intenção dentro do mundo corporativo é de cada vez mais você propiciar melhorias, tornar o ambiente mais saudável, os processos mais leves, as coisas mais fluidas. Então, sim, na carreira, diversos processos que eu passei de mudanças, já participei de algumas fusões ao longo dessa trajetória, e eu tenho um marco na carreira, que é uma história que eu guardo com muito carinho, que foram 14 anos de GVT. Entrei na GVT no seu startup, passei lá por diversas situações, e a GVT é um segmento que teve, ao longo da sua história, diversos momentos de altos e baixos, porque é um mercado de telecomunicações, no mercado brasileiro, é muito competitivo, um mercado em que você tem muitos players disputando as mesmas fatias, então gerar fatores inovadores e novidades para o cliente é fundamental, e o varejo é muito disso, você acompanha bem, você é um cara muito antenado, e ali, ao longo dessa trajetória de muitos anos, eu pude observar o quão é necessário a gente estar sempre antenado no que a gente pode fazer diferente. A GVT, na sua história, teve, pelo menos que eu passei lá, 3 due diligence. 2 dessas eu vivenciei o dia a dia. Primeiro fomos vendidos para um grupo francês, depois fomos vendidos para os espanhóis. Então, imagina, por um profissional, você vem dentro de uma trajetória, estamos começando, colocamos de pé algumas coisas, aí fomos vendidos. Vem alguém, pera, isso aqui não vai ser feito mais desse jeito, vamos fazer desse outro. Tá bom, se adapta tal. Aí quando as coisas estão começando a entrar no eixo, não, a gente foi vendido de volta, agora pega tudo aquilo que vocês fizeram e vamos fazer de outro. Como que o profissional se adapta? Tem que se adaptar, faz parte, é o mundo corporativo. E isso que é o legal. Eu diria que isso que é o divertido do negócio. Não tem mesmice, Christian. Você está sempre preparado e se lançar para viver algo novo. Óbvio que a escolha é tua. Você tem que estar se permitindo ou não se permitindo. Mas quando a gente se permite, Christian, na boa, cara, o que a gente aprende, o que a gente adquire de conhecimento, e aqui é uma outra coisa que eu acho maravilhosa, conhecimento ninguém tira da gente, Christian, vai com a gente para a vida toda. E aí quando você busca o teu repertório para trazer para algum projeto, para alguma coisa que você está envolvida, e você tem muito repertório de história para contar, isso faz muita diferença, e é algo que a gente só adquire com o passar dos anos. Tem um livro que eu tenho certeza que você conhece, que é o Outliers. Outliers, horas de série. Cara, não tem jeito. Tem coisas na vida profissional que a gente só vai viver com muitas horas de voo. E essas horas de voo só vem passando por esses processos. Muito bom, Adriano. Adriano, dá umas dicas aí para os nossos ouvintes, pessoal que está aí no início, meio de carreira, às vezes executivo já avançado, no que tange a autogestão, no que tange a adaptabilidade e carreira. Muito bom, cara, muito bom. Eu diria que a dica que eu dou, que é a principal, você precisa se conhecer. Precisa entender o que você quer para a sua carreira. E aí você vai ter carreiras possíveis. Eu diria que se você entender que você tem oportunidades de perseguir uma carreira, você vai se desenvolver em habilidades e competências que muitas vezes você nem imagina que você tem. Mas você tem que se permitir. Você tem que se lançar muitas vezes nesses caminhos, nessas zonas de desconforto que vai ser gerado. E é só desenvolvendo, é que nem academia, né? Se a gente não for para a academia e desenvolver o músculo, você não vai saber que você tem aquele músculo. Quando você está muito parado durante um tempo, você está ali, né, sem fazer atividade, você começa a fazer academia, começa a doer, parece que esse músculo nem sabia que existia. Sim, você não estava movimentando ele.
E com o nosso cérebro é a mesma coisa. Então, se a gente se desafiar, se provocar, sair daquela mesmice, sair da zona de conforto, cara, vai aparecer oportunidade. E aí, Christian, vem um ponto que eu acredito muito como pessoa, vocação. Todos nós temos as nossas vocações. Tem algo que você faz muito bem, tem algo que te dá o famoso tesão de fazer, aquilo que você faz com um brilho no olho, que te movimenta, que te motiva, que te traz felicidade. E aí, quando a gente fala de felicidade no mundo corporativo, muitas vezes a gente olha o tema como um piegas. Isso não é piegas, cara. A felicidade é o que te movimenta, é o teu combustível que vai te tirar da cama. Tem um cara que eu tenho acompanhado aí nas redes sociais, Vinícius Kitahara. O Vini, cara, é um jovem que tem trazido uma provocação para o mercado. Ele tem uma história tão linda como a tua. O Vini também foi headhunter durante muitos anos e depois de fazer muitos processos de C-Level, ele comentou num dia, numa conversa comigo, que ele cansou de ver C-Level num momento top da carreira, mas infeliz, que tinha alcançado alguns objetivos, mas a felicidade tinha ficado para trás. E aquilo começou a incomodar ele. Ele falou, quer saber de uma coisa, cara? Eu vou montar uma consultoria. E montou uma consultoria, já tem 10 anos a consultoria dele, que fala sobre felicidade corporativa. Aí quando você fala do tema felicidade corporativa, as pessoas dizem, que coisa felicidade corporativa? Você pega, não existe, existe. Quando a gente está feliz no que a gente faz, Cristian, quando a gente se realiza no que a gente faz, não tem limite, cara. Você vai entregar o teu melhor, você vai fazer o teu melhor, vai ter dificuldade, vai ter momento de estresse, vai ter, mas você está fazendo porque você está se realizando, é para aquilo que você está preparado, você está vocacionado. Então, essas dicas eu diria que são fundamentais. Não baixar a guarda em nenhum momento, sempre ficar atento, antenado, conectado, né? Fazendo coisas diferentes que certamente as oportunidades vão estar aparecendo. Porra, cara, que espetáculo esses últimos 2 minutos, hein, galera? Escutem de novo tudo aí com calma, que foi muito, muito esclarecedor. Adriano, deixa uma sugestão aí, cara, de livros, podcasts, não sei o que você está consumindo aí que vale a pena dividir. Que legal, cara, muito bacana. Eu sou um leitor voraz, gosto muito, principalmente ligado às áreas de liderança e desenvolvimento. Eu li 2 livros recentes que eu indico e digo que talvez vai abrir a cabeça de muita gente que tiver a oportunidade de ler, e vale o investimento de tempo, né, e de dedicação. O primeiro deles chama-se Liderança Disruptiva. É um livro que tem uma forma de provocar liderança para o amanhã, Cristian. Que amanhã? Hoje. O amanhã é hoje. No sentido de que não dá para seguir fazendo liderança do formato que era há 100 anos atrás. O modelo de gestão está mudando muito, a mentalidade das pessoas está mudando muito. Comando e controle já era. Tem que abandonar esse modelo de trabalho. Você precisa repensar. Esse Liderança Disruptiva é escrita por 2 mestres de liderança, que é o professor Sandro Magaldi e o professor José Salib Neto. Esses caras são referências. Não por acaso são professores aqui da casa, são professores de um MBA nosso. Inclusive, fica aí a dica, tem um MBA chamado Gestão da Manhã, importantíssimo, se alguém tiver interesse, vale muito a pena. Esses mestres são maravilhosos, são caras de uma carreira extremamente bem-sucedida, e além de diversos livros que eles já escreveram, o Liderança Disruptiva é um que vale a pena, tem excelentes provocações. E um segundo, que também é de um cara que eu recentemente conheci, não conhecia, eu gostei muito, daí o livro me trouxe muitas provocações. Comece pelo porquê, Simon Sinek. Eu acho que a gente tem que sempre olhar para pessoas que nos inspiram. E nesse livro do Simon, ele traz histórias ali que são maravilhosas, de grandes profissionais executivos que construíram e constroem carreiras belas que nos ajudam a nos inspirarmos. Então, esses 2 livros eu digo que são fundamentais. E, por fim, além desse podcast maravilhoso que eu estou participando aqui, de um cara aí que eu admiro e respeito muito, que é o Kim, que eu diria para vocês que vale muito a pena acompanhar todos os episódios, eu queria trazer mais uma dica de um outro podcast, de um outro cara também que aí eu admiro bastante, é referência, chama-se Eduardo Esguario, da Long Vision. O Eduardo tem o Long Vision Talks, que está maravilhoso. Ele tem histórias ali numa nova edição que ele acabou de lançar, que são conversas muito inspiradoras com CEOs, C-Levels, que ele está batendo um papo, também vale muito a pena. Então, acho que esses 2 podcasts, esses materiais aí, como essas dicas, valem muito a pena ir atrás, que tenho certeza que quem tiver a oportunidade de assistir ou de ler, vai colher muitos bons frutos. Poxa, Adriano, muito obrigado. Passou tão rápido, né, cara? A conversa, quando é agradável, ela voa. Meu, muito obrigado, Adriano. Até a próxima, com certeza vamos nos falar e nos ver muito mais ainda, né? Sucesso para você e para Vitro aí nos projetos, no futuro, e
conte conosco, claro. Da mesma forma, Christian, muito obrigado, foi um privilégio estar contigo e que a gente possa ter outras oportunidades. Certamente teremos, certamente teremos. Pessoal, assim chegamos ao final desse episódio do Navi Talks. Se você gostou do conteúdo, curta, compartilhe e assine o canal. Se quiser falar sobre recrutamento de executivos e desenvolvimento de lideranças, entre em contato conosco. Obrigado e até o próximo Navi Talks.